Oi galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô aqui no meu quintal e eu tava pensando, me lembrando do meu pai e das muitas conversas que nós tínhamos. Como eu disse a vocês, meu pai conversava muito com a gente, comigo e com meu irmão. Eu não sei se com minha irmã também, que a gente nunca conversou sobre isso. Mas eu e meu irmão, nós tínhamos conversas bem interessantes com meu pai. E eu tava me lembrando de uma dessas conversas. E eu vou falar hoje disso com vocês. Então, vamos conversar? Bem, galera, eu sou a Anne Silva. E a partir de você que já assiste o canal, deixa o like. E se você não é inscrito, tá passando por aqui porque alguém indicou, porque você viu no Facebook ou no Instagram que tinha vídeo novo. E se você não é inscrito, se inscreva. Dá essa força aí pra mim, tá certo? Bem, vou falar sobre as conversas que meu pai tinha comigo, que uma delas foi bem séria, bem interessante mesmo. Desde muitos anos, né, desde a antiguidade até na época de Davi, quando Davi era rei, né, falando biblicamente, Davi era rei e ele tinha muitos filhos e com muitas mulheres, né, porque ele havia muitas concubinas e muitas esposas. E um dos irmãos mais velho, ele achou que podia pegar sua irmã, que não era irmã de mãe também, era só irmã de pai, parte de pai, e forçar ela a fazer sexo com ele. E ele fez isso, então ele abusou da irmã, né? Então, assim, é desde antes de Cristo que isso existe. E na época que eu era criança, isso existia muito também, só que era um pouco mais abafado do que hoje em dia. Hoje em dia existem as leis que protegem, as leis, enfim, muitas coisas mudaram no longo dos anos, não é? E minha mãe, ela era uma pessoa muito cuidadosa, muito zelosa. Segundo ela, ela teve um irmão que morava junto com ela, que era irmão também somente por parte de pai, e que também que bebia muito, e nessa bebedeira dele, ele às vezes se esquecia que ela era irmã e queria passar a mão nela tal. Então, assim, ela era uma pessoa bem traumatizada em relação a essas coisas. E aí, eu gostava muito quando eu era pequena, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos por aí. Eu gostava muito de assistir filmes até tarde. Eu ficava muito até tarde acordada. Eu acho que eu tenho uns 10, né? É por aí mesmo. E eu ficava no filme até tarde. Meu pai, ele tinha meus pais, eles tinham uma barraca, era tipo uma mercearia, mas que vendia cerveja também, era feito um bar mercearia, né? E enfim, e ele ficava, meu pai ficava até umas 3 horas da manhã, 2 horas, 3 horas da manhã nessa mercearia, porque como eu disse, também era um bar. E os amigos dele iam lá beber e tal, enfim, ele vendia cerveja até tarde. E como eu ficava até tarde, minha mãe uma vez acordou de madrugada e me viu assistindo televisão, tarde da noite, e reclamou comigo, não por causa da conta de luz. Ela reclamou comigo porque não queria que eu e meu pai ficássemos sós. Disse a mim que eu não ficasse sozinha com meu pai, que era perigoso e tal, e que eu tomasse cuidado. Gente, vocês não têm noção do medo que eu fiquei do meu pai. Eu fiquei com muito medo do meu pai, medo mesmo. Eu fiquei apavorada do meu pai. Toda vez que eu escutava o barulho da chave na grade da porta, eu saía correndo. Eu saía correndo, eu já via ele passando pela janela, né? E quando eu tinha certeza que era ele que abrindo a grade da porta, eu saía correndo e ia embora deitar para dentro do quarto. Só que teve um dia que eu estava tão interessada no filme que eu não vi que ele estava chegando. Não vi, aí não escutei a chave da grade abrindo, não escutei. E aí, quando eu vi ele, eu saí correndo. Eu saí correndo para dentro do quarto. Foi umas 3 vezes que isso aconteceu, que ele viu, que ele percebeu. E ele, muito inteligente, que meu pai era um homem muito inteligente, né? Ele percebeu que eu estava com medo dele, que eu estava morrendo de medo dele. E aí, ele me chamou para conversar. E sentou comigo, né? Me chamou para sentar com ele lá no sofá.
E ele olhou pra mim e disse, por que você tá com medo toda vez que eu chego de noite? Você tá assistindo o filme tá na metade, o filme nem terminou, e você corre, vai embora, corre para o quarto. O que aconteceu? O que foi que houve? Você tá com medo do seu pai? E eu calada, né? Com medo de dizer a ele o que minha mãe tinha dito. Eu completamente assustada. E ele perguntou de novo, diga, pode dizer, você está com medo do seu pai? E eu calada. Então ele já tinha deduzido que de fato era isso, né? E disse a mim que eu não tivesse medo dele, porque meu pai era um homem. Ele não tenha medo do seu pai, que seu pai é um homem, viu? Você pode assistir seus filmes à vontade, você pode ficar à vontade assistindo. Eu também gosto desses filmes. E não fique com medo, não tema nada, porque seu pai, ele é um homem. E eu quero que você também saiba, não tenha medo de homem nenhum. Nenhum, nunca tenha medo de homem nenhum. Porque seu pai é um homem. Quando ele disse aquilo, eu entendi completamente o que ele estava me dizendo. Eu entendi perfeitamente. E ele disse a mim ainda mais, eu não quero que você tenha medo de mim, eu quero que você me respeite, assim como eu respeito você, certo? Eu quero que você me respeite, isso você me deve, respeito. Medo não, eu não quero que você tenha medo de mim, mas você precisa me respeitar, assim como eu respeito você. Gente, essa conversa foi, eu acho que foi a conversa mais difícil que meu pai teve com um filho. Eu acho que deve ter sido uma conversa muito difícil para ele, como homem, né? Que ele era realmente um homem, ele não era um cabra safado. E o medo da minha mãe, como eu disse, era por conta de uma experiência que ela já tinha tido, né? E às vezes é melhor realmente prevenir do que remediar. Mas não tinha cabimento, porque meu pai ele nunca teve nenhuma atitude suspeita conosco, comigo, nem com minha irmã, tenho certeza disso. E nunca teve nenhum movimento suspeito. Era infundada, completamente infundada, mas eu era muito jovem, eu não entendia dessas coisas. E depois da conversa dele, eu percebi que era realmente totalmente infundada o temor de minha mãe. E a partir daquele dia em diante, eu passei a ficar toda vez que ele estava chegando, eu estava assistindo o filme, ele sentava, qual é o filme? Eu dizia qual era. Era muito daquele que eu gostava muito, dos filmes de Steven Seagal. Eu não sei se você conhece, era difícil de matar, não sei o quê. Não Duro de Matar, porque Duro de Matar é com Bruce Willis. Mas era. Eu também já assisti muito filme de Bruce Willis de madrugada. Aqueles corujões que existem em Corujão, existe há muitos anos. E eu assistia muito, ele chegava na metade do filme, eu dizia qual era o filme, muitas vezes ele dormia no sofá assistindo o filme, né? Quando eu terminava o filme, eu ia lá, desligava a televisão, chamava ele ia pro quarto dele, eu ia pro meu. Nunca, 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 meu pai, nunca, nunca. Realmente, meu pai sempre foi um homem. Graças a Deus, meu pai sempre foi um homem. Então, assim, mães, mãe, eu sou mãe hoje, né? A gente tem que ter receio, né, de certas coisas realmente, de deixar seus filhos, sua filha, principalmente mulher, né, que é muito mais difícil. Mas nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com a quem a gente acusa, porque a criança vai ficar com medo daquela pessoa sem fundamento, sem ter. A gente tem que ter um cuidado, é, é, sem ser um cuidado de superproteção. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Porque a gente também apontar o dedo e acusar a pessoa. O relacionamento entre eu e meu pai estava em risco, porque minha mãe pôs um medo em mim tão grande que eu achava meu pai, que era meu pai, era um monstro, era um bicho, era alguém que eu devesse temer e fugir a qualquer custo. E não era bem, não era isso, né? Meu pai, era um homem bom, que me respeitava, que me amava de verdade. E que nunca, nunca na vida dele, que ele ia me magoar, que ia me machucar, que... Enfim, inclusive meu pai nunca bateu em mim, porque ele disse que tinha medo de me desmontar, porque eu era bem magrinha.
Ele disse que se batesse em mim ia me desmontar, e eu acredito nisso, ele ia realmente me desmontar, porque ele era muito forte. E então eu evitava um pouco de fazer raiva com ele, não. Dele não. Eu evitava não, eu era muito sapeca. E tinha até o pai de uma amiga minha que me chamava de Liliane Sapeca Levada da Breca. Liliane Sapeca Perereca Levada da Breca. Você assistia Punk? Que ela era Punk Sapeca Levada da Breca. Era eu. Bem sapeca, bem levada mesmo. E meu pai sempre foi um homem extraordinário na minha vida, na vida da minha irmã, na vida do meu irmão também. Ele nos respeitava muito. E, claro, a gente tinha que obedecer, né? A gente tinha que respeitá-lo, a gente tinha que, enfim, não é o feito hoje que os pais falam, os filhos enfrentam, os filhos respondem. Não era bem isso, não era assim, né? Era um respeito total. Mas medo, pavor, eu deixei de ter até dos outros homens na rua, eu não tinha mais medo de ninguém. Quem viesse eu peitava, eu enfrentava porque meu pai era um homem. Então, gente, vamos ter cuidado com o que a gente diz aos nossos filhos, principalmente eles pequenos, né? E sobre seus pais, enfim, vamos ter cuidado, porque pode ser verdade, mas também pode não ser, tá bom? Fiquem com Deus. Este foi o vídeo de hoje, de uma das conversas bem interessantes que eu tive com meu pai. O que você achou dessa conversa? Você também achou interessante? Porque eu achei. Meu pai tinha cada conversa comigo que era demais. Então, fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês de cada dia mais. Sabedoria a vocês para lidar com seus filhos, porque eu sei, não é fácil lidar com os filhos. Então, Deus lhe dê a vocês, mães, pais, sabedoria, tá? Principalmente nos dias de hoje. Fique com Deus e até a próxima. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Não deixe de se inscrever e não deixe de deixar o like, tá bom? Tchau, tchau, tchau.